Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Você já achou? Amém. Podemos ler, sim ou não? Sim. Filipenses 3, versículo 13 e 14 diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Deus querido, nós, Pai, consagramos esse lugar a Ti, Senhor. Nós declaramos que só o Senhor é Rei nesse lugar, Pai. E desde já nós repreendemos todo espírito contrário, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti e todo ladrão da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Pai, que a Tua palavra, Senhor, exerça o seu papel de libertar, de curar, Senhor, para louvor da Tua glória. Tudo aqui é feito, Pai, para o engrandecimento do Teu santo nome, Deus. E Deus querido, eu te peço, Pai, trabalhe em cada coração, em cada família aqui estabelecida. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Existe, queridos, um período que está contido em 2 atos. Está contido entre nascer e morrer. A esse período curto, a esse período contido entre 2 atos, nós damos o nome de vida. E durante este período chamado vida, nós negociamos o nosso tempo e recebemos uma compensação financeira por conta do tempo que nós dedicamos a fazer algo. Quando nós dedicamos um tempo da nossa vida e recebemos uma recompensa por conta disso, nós damos o nome a essa recompensa de salário. E durante esse tempo chamado vida, nós dedicamos o nosso dia a dia, os nossos minutos, os nossos segundos, a algo que não tem uma compensação financeira para a nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós dizemos que realizamos algo, atribuímos aquilo que fazemos a um sentimento, que é o amor. Nós falamos, olha, eu não fiz isso por dinheiro, eu fiz por amor. Assim é dito por mim, assim é dito por você. Todavia, entenda bem algo que eu quero falar para você, mesmo quando nós executamos uma ação com boa vontade, com amor, ou com as melhores das intenções, de vez em quando, não é sempre, nós erramos. E eu posso ouvir uma misericórdia por conta disso. Eu acredito piamente que de quando em vez, na educação dos nossos filhos, ou nos relacionamentos com aqueles que estão mais próximos de nós, nós cometemos erros que foram baseados nas melhores das intenções. Você que é pai, você que é mãe, já deve ter passado por esse tipo de situação. Quando você faz algo, quando você fala uma palavra para o seu filho, para a sua filha, que aquilo foge ao seu controle, você faz com a melhor das intenções, mas que você acaba errando, queridos. Isso é inerente ao ser humano, acontece comigo, acontece contigo. Se ainda não aconteceu, pode ficar tranquilo, porque um dia isso vai acontecer. E graças a Deus por conta disso, porque afinal de contas, só pode errar, só pode fazer isso quem está vivo, porque os mortos eles já não têm mais a possibilidade de errar. Só aqueles que estão vivos. Se você está vivo, dê um glória aí no seu lugar, para que eu possa saber. Porém, algumas vezes, as ações que nós fazemos, elas nem sempre prejudicam a outro. Por vezes, nós fazemos ações, temos atitudes que o principal prejudicado não é ninguém que nos cerca. O principal prejudicado somos nós mesmos. Por vezes, se assim eu posso dizer, é como se a gente, como diria o meu pai, é como se eu cuspisse para o alto. Se você não sabe, se você cuspir para o alto, o cuspe vai voltar para o mesmo endereço da onde ele saiu e vai cair sobre a sua pessoa, como se você cavasse um buraco aonde você mesmo está
se enterrando. Ou seja, o único prejudicado em determinadas atitudes somos nós mesmos. E deixas que eu falar algo especial para o seu coração. Contudo, existe um ponto que é crucial. Quando nós prejudicamos a nós mesmos, e nós achamos que nós não estamos prejudicando a mais ninguém, não existe a situação da individualidade. Se você não entendeu o que eu falei, deixa eu esmiuçar isso um pouco, para que de repente você possa alcançar o entendimento. Quando você diz assim, olha, eu fiz mal apenas a mim mesmo, eu não fiz mal a ninguém, o maior prejudicado fui eu, ou quem saiu pior nessa situação, ou apenas quem saiu pior dentro dessa situação fui eu. Entenda que isso é uma grande mentira que foi incutida na minha e na sua mente. Afinal de contas, eu, você e todos nós que aqui estamos, nós estamos inseridos dentro de um sistema, nós estamos inseridos dentro de uma situação, nós estamos inseridos dentro de um grupo, nós estamos inseridos dentro de uma família. E queridos, deixa eu te falar uma coisa que de repente você não sabe, mas quando você sofre, tem gente que sofre junto com você. Quando você deprime, toda família ou alguém da família deprime junto com você. Quando você apronta ou faz algo, toda família sofre junto com você. Você que é mãe, de repente, quando vê o seu filho adoentado, sofrendo, não tem como você ficar alheio àquela situação. Nem sendo filho, de vez em quando, quando você vê uma irmã sofrendo, irmã de sangue mesmo, você acaba entrando naquele vale junto com aquela pessoa. Eu não sei se você já passou por algum tipo de situação como essa, como, por exemplo, quando um parente se adoenta e fica internado. Automaticamente, quando isso acontece, toda a família que está em torno se desestabiliza. Porque é horário para visitar, é uma companhia que tem que ficar no hospital, é o sofrimento da dúvida acerca de onde aquela situação vai acabar. Quando um parente, por exemplo, quando alguém da sua família começa a enveredar pelo vício, por exemplo, das drogas, da bebida, ou de algum tipo de outra situação, aquele parente que começa a adentrar naquela dependência, ele pensa, olha, eu só estou fazendo mal a mim. Queridos, isso é uma grande mentira, porque se você é um pai de família, uma mãe ou um filho, começar a adentrar por esse caminho, eu garanto que você, filho, que começar a se drogar, você vai tirar o sossego da sua mãe. Você é uma mãe que começa a enveredar por algum tipo de caminho, você começa a tirar o sossego do seu filho. Então, olhe para cá um pouquinho para que você possa entender algo. Você, quando adentra por uma situação, você arrasta junto contigo o sistema que você faz parte. E por vezes você já de repente já disse, e já até vociferou isso, falou assim, isso é problema meu. Ou, isso não é problema meu, é problema dele. Ou é problema seu. Entenda, queridos, que se você tem algum tipo de ligação com essa pessoa que tem um problema, seja ligação sentimental, seja ligação de sangue, a partir do momento que a pessoa entra por um problema, ou entra dentro de uma situação que ela está baseada no vínculo do amor que ela tem contigo, aquilo não é problema seu ou é apenas problema dele. Isso é sempre um problema nosso. Porque afinal de contas, o filho que você tratou, que você criou, vai preso. Toca o telefone e fala, olha, aqui é o delegado fulano de tal, seu filho está em nosso... Queridos, é impossível você desligar o telefone e falar, vou voltar a dormir, amanhã eu resolvo isso. A partir do momento que seu filho se envolveu naquele problema, danou contigo. Ou então liga o seu pai, a sua mãe e fala, oi mãe, tudo bem? Não, está tudo bem sim, mas tem 2 dias que eu estou sem luz porque eu não tenho dinheiro para pagar minha conta.
Aí você fala: mãe, por que você não me falou antes? Que eu dava um jeito e a gente resolvia isso. Ou seja, queridos, quando nós temos uma relação baseada e alicerçada no amor, não existe problema seu e problema meu. Existe problema nosso. O mal que eu fiz a mim, o mal que você fez a você, respinga em alguém. Aquilo que seu filho faz, respinga em você. Aquilo que você faz, respinga no seu filho. Alguém sofreu por sua causa, assim como você já sofreu por conta de alguém. E ter consciência disso, ter consciência dessa situação, que você fez algo, que alguém teve que entrar naquela luta com você, ou que alguém fez algo e você teve que entrar na luta junto com aquela pessoa. Ter consciência disso, principalmente quando nós deflagramos um problema na vida de alguém, nos gera um sentimento de culpa. Porque nós ficamos: caramba, eu dei trabalho para fulano e para Beltrano sem necessidade. Queridos, a gente vê muito disso quando a gente faz trabalho em presídio. Quando a gente faz trabalho em delegacias, em lugar onde pessoas estão detidas. A pessoa está lá dentro detida, aí do lado de fora, no dia de visita, vem a mãe. Aí, geralmente a mãe, né? O pai ali, de vez em quando a gente vê muito mãe. Aí vai a mãe visitar o detento, aí o detento está lá dentro com sentimento de culpa, porque a mãe está tendo que passar pelaquela revista que a gente sabe que é vexatória, e aí mexe na comida. Aquele detento que está lá dentro, ele tem um sentimento de culpa. E esse sentimento de saber que nós prejudicamos ou que nós arrastamos a pessoa para dentro de um problema, gera em mim e gera em você um sentimento de culpa também. Eu espero que um dia você tenha tido isso, né? De ter feito alguém entrar num problema que não era dele, e você ter pelo menos se sentido culpado por conta disso. E esse sentimento de culpa que nós carregamos gera um afastamento da situação, porque nós ficamos dentro do nosso coração com um sentimento de culpa e com medo do julgamento, da rejeição, e porque nós ficamos com vergonha daquilo que nós fizemos. Ou seja, tal qual eu falei no ofertório aqui com vocês, é um sistema de estágios. Um sistema que tem um desencadeamento, um sistema que está colocado dentro de uma situação que ele é, vezes após vezes, ele é como se fosse um caminho. Isso que gera aquilo, que acaba desembocando em outra situação. Ou seja, nós fizemos algo que trouxe a pessoa para dentro de um problema que não era nosso. Isso nos gera um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa acaba por gerar um afastamento da situação onde nós estávamos inseridos. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Você de repente tem um grupo de amigos, e aí você passa por um determinado grupo, uma determinada situação que você prejudica todo aquele grupo de amigos, e aí no fim das contas você se afasta daqueles amigos porque você tem vergonha daquilo que você fez e do julgamento dos seus amigos para com você. E nós, nesses sentimentos humanos que passamos, nós acabamos por espelhar isso no nosso relacionamento com Deus. De vez em quando, nós fazemos certas coisas que nós sabemos que desagrada ao Deus a quem nós servimos. Eu posso ouvir o misericórdia por conta disso? A isso nós damos o nome de pecado. Amém? E por conta desse pecado, gera um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa acaba por gerar vergonha no nosso coração, pelo julgamento que nós podemos passar nas nossas vidas por causa de Deus, ou do julgamento que nós passaremos com Deus na nossa vida. E entenda que, deixa eu elucidar para o seu coração o seguinte: a vergonha é um sentimento positivo nesse caso para o meu e para o seu coração, porque ter vergonha daquilo que nós fizemos, que foi contra os mandamentos de Deus e contra a vontade de Deus para a nossa vida, denota
que nós temos ainda um pouco de consciência na nossa vida que nós não somos um grande de uns caras de pau, né? Porque quando a gente erra e não cria vergonha na cara, denota que nós somos sem vergonha. Cara de pau mesmo. Ter a vergonha na cara, como dizem por aí, é algo que é positivo para a minha e para a sua vida. Porque quando nós ficamos com vergonha de algo que nós fizemos, é porque nós temos consciência que não foi bacana. Porque nós falamos, caramba, estou com vergonha de falar com fulano porque eu fiz uma parada que, meu Deus do céu. E nós refletimos disso e isso no relacionamento que nós temos com Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, de eu ficar com vergonha de Deus por conta de algo que eu fiz. E aí eu queria que você tivesse um pouco de cara de pau nessa hora e olhasse para o seu irmão que está aí do seu lado, se for filho, se for esposo, só pergunta o que foi, mas não espera a resposta não. Pergunta para ele, você já teve vergonha de Deus por conta de algo que você já fez? Não precisa responder não, porque eu tenho certeza que você já sentiu vergonha por algo. E aquilo que você fez que te deu vergonha, deixa entre você e Deus. E o segundo estágio que eu falei, que é o medo do julgamento, é algo, querido, que deixa eu falar aqui para você, algo que de repente você não sabe, é algo que nós realmente temos que ter no nosso coração e temos que ter ciência, porque um dia nós passaremos por um julgamento do justo juiz na nossa vida. Um dia, para aquele que crê ou para aquele que não crê, nós passaremos por um julgamento eterno, um julgamento que nós estaremos naquele grande dia perante a face do nosso Criador. E Ele julgará as nossas obras, julgará os nossos feitos, e Ele julgará aquilo que nós fizemos de qualquer jeito. Isso serve tanto para quem crê, quanto para quem não crê. Ou seja, o julgamento naquele grande dia da parte de Deus para a minha e para a sua vida, ele vai acontecer. É verdade. Não tem para onde nós corrermos nesse caso. O julgamento, inclusive, vai acontecer para aqueles que não creem também. Naquele grande dia, eles serão julgados também. Assim como eu serei julgado, e assim como você será julgado também. E queridos, só de pensar nisso, me causa um pouco de medo. Porque eu me lembro na época que eu frequentava a escola, porque estudar é algo muito pesado para ser aplicado na minha vida, eu frequentava a escola. De vez em quando, o diretor está te chamando. Eu falava, meu Jesus Cristinho, já me acharam aqui de novo. Tinha vezes que eu sabia que eu não tinha feito nada. Eu falei, não, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada, não é possível. Mas só do diretor estar querendo falar comigo, eu já ficava com medo. Eu falava, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa, eu não estou sabendo? Será que não é possível? E se o diretor, quando me chamava, eu ficava com medo, quem dirá eu saber que um dia eu vou estar perante ao Deus Altíssimo e vou ser julgado? Eu fico com medo também. Eu fico com receio, igual na época da escola, eu falo, meu Deus, mas eu não fiz nada. Mas será que eu fiz alguma coisa que quando eu chegar lá, Deus vai falar assim, não foi bem daquele jeito. Mas, querido, lembra que eu falei para você que no dia do julgamento ele vai chegar para quem crê e para quem não crê também. Só que eu creio que eu vou passar por esse julgamento. Só que no dia que eu chegar nesse julgamento, eu tenho Jesus Cristo ao meu lado para interceder por mim, para estar ali como um advogado fiel, como um justo juiz. Porque João, se eu não me engano, garantiu, filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tenha certeza que à destra do Pai tem alguém que intercede por você, que é um advogado fiel, para interceder a Deus pelo perdão dos seus pecados. Então, queridos, eu tenho medo sim desse julgamento, mas eu sei que naquele grande dia o Senhor Jesus Cristo estará lá junto comigo, falando, Pai, fica calmo, que Ele é gente boa, Pai, Ele está comigo.
e quem está comigo está com Deus, se assim ele pudesse dizer. Então, queridos, você tem Jesus Cristo ao seu lado, eu posso ouvir um amém? Você tem Jesus Cristo que intercede por você, eu posso ouvir um glória por conta disso. Então, se você, como eu, tem um pouco de medo do julgamento, fica tranquilo, porque Jesus Cristo, naquele grande dia, vai estar junto contigo para interceder e ser o seu advogado. Amém. Glória a Deus. E, queridos, entenda bem, a nossa única, não é uma das nossas esperanças, não. A nossa única esperança no julgamento daquele grande dia é ter Jesus Cristo ao nosso lado. Amém. Amém. Porque, queridos, se nós chegarmos lá muito bem, com a cara de pau que Deus me deu, se eu não tivesse Jesus Cristo do meu lado, Jesus Cristo, o Deus ia olhar para mim e falar: olha, esse aí é aquele da natureza adâmica. Então, mas quando você chegar lá naquele grande dia, Jesus Cristo vai adentrar contigo naquela sala, porque Ele é a única esperança que eu tenho e que você tem. E deixa eu elucidar outra coisa para você também. Jesus Cristo é a única esperança que nós temos nessa vida também. Durante aquele curto período que eu te falei, intitulado vida, se nós não nos apoiarmos e não nos agarrarmos em Jesus Cristo, crendo que nós teremos dias melhores para a nossa vida, o que seria de mim? O que seria de você? Querido, nós andamos com Jesus Cristo ao nosso lado, dia após dia. Nós andamos com Jesus Cristo junto conosco, dia após dia. E naquele dia do grande julgamento, nós estaremos junto com Jesus Cristo, firmado em Jesus Cristo, porque você está firmado em Cristo. E para nós que estamos firmados em Cristo, há a esperança e a certeza de nós termos um advogado fiel e que nós passaremos e seremos salvos, não por aquilo que eu fiz, que você fez, ou por aquilo que seu irmão que está do seu lado fez, mas por conta daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, para mim e para você. E lembre-se sempre disso, o julgamento será para todos. Mas Jesus Cristo, naquele dia do julgamento, não estará junto com todos. E eu posso ouvir o misericórdia por conta disso, queridos. Porque entenda que nós que temos a Jesus Cristo, nós temos a certeza da salvação, e nós temos a certeza que naquele grande dia Ele estará conosco. Mas de vez em quando acontece, de vez em quando, não é sempre assim, acontece de vez em quando de nós pecarmos. Guarda um pouco a sua asa aí, tira a auréola de cima da sua cabeça, porque de vez em quando, só eu e a diaconisa Nilma, o resto não. De vez em quando a gente peca. Meu Deus do céu, Nilma. E aí, a gente fica com medo da rejeição de Deus para conosco. De vez em quando, nós nem temos a Jesus Cristo, mas a gente fala assim: meu Deus, eu sou tão pecador, mas tão pecador, que eu não tenho nem coragem de entrar numa igreja, porque nós temos o medo da rejeição de Jesus Cristo na nossa vida. E por conta do medo dessa rejeição, acabamos de dia após dia, dia após dia, nos afastarmos cada vez mais de Deus. Mas deixa eu te falar outra coisa nessa noite. Independente daquilo que você tenha feito, existe sempre um Deus no céu que não te rejeita, que te acolhe e que está disposto a te receber como você é. Assim como a diaconisa Nilma disse aqui, quando eu erro, eu peço perdão, me arrependo e não volto a fazer aquilo novamente. Porque afinal de contas, ela sabe que ela serve um Deus de amor. Assim como você sabe que você serve a um Deus de amor. E você sabe que o Deus que está no céu, Ele te recebe vezes após vezes, desde que
você se arrependa e converta o seu caminho para o caminho de Jesus Cristo na sua vida, porque não existe nada que possa te separar do amor que Deus entregou na cruz do Calvário pela minha, pela sua vida e pela vida desse irmão que está do seu lado. Então, se você hoje se arrepender daquilo que você fez, que foi contra Deus, e se entregar a Jesus Cristo, Ele dos altos céus te perdoa, porque Ele te recebe, te limpa e te dá mais uma chance de começar algo de novo. Se você tem Jesus Cristo, pode ficar tranquilo também, porque o processo é o mesmo: arrepender-se e voltar para o caminho de Jesus Cristo. Então, catuca esse irmão que está aí do seu lado e fala assim: olha, meu irmão, fica tranquilo, pede perdão, se arrepende e começa de novo. Mas não é muita cara de pau, não. É melhor ter cara de pau, querido, de se arrepender e tentar mais uma vez andar pelo caminho certo. Porque para ter Jesus Cristo ao nosso lado, é importante que nós venhamos a trilhar esse caminho vezes após vezes. Você, de repente, que ainda não ostenta muitos cabelos brancos, ou que você, de repente, já tem algumas entradas, se você olhar para esse irmão que está do seu lado e perguntar para ele: olha, quantas vezes você pecou? Não precisa responder também. Ele vai dizer: olha, de repente eu pequei 1000 vezes, mas eu me arrependi 1001. De repente eu pequei 100 vezes, mas eu me arrependi 101 vezes. Porque, queridos, deixa eu falar um negócio para você: é um processo que vai se repetir e se repetir e se repetir. E o importante dentro disso tudo é você ter no seu coração algo fixado na tábua do seu coração, que não existe nem mais profundo abismo, nem a mais alto monte que possa te separar do amor de Deus. O Deus não rejeita um coração arrependido e contrito na presença dele, que está disposto a trilhar de novo um caminho junto do nosso Pai. Se eu fosse Deus, não seria assim. E graças a Deus que eu não sou. Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus de misericórdia. E que por mais que a gente dobre o joelho 2 vezes, Ele está disposto a nos perdoar 3. Se nós dobrarmos 3, Ele está disposto a nos reerguer a 4ª vez. E assim por diante. E aí, agora eu quero falar com quem é crente, porque por vezes o crente, quando ele vai passando por essas situações, existe algo chamado memória. E para quem não é crente também, existe algo chamado memória, queridos. E de vez em quando a memória, ela é muito cruel. Comigo e contigo. Porque de vez em quando a gente está muito bem, e aí vem uma memória que nos atormenta o juízo de maneira acusatória ao meu e ao seu coração. A memória, ela retorna em forma de afronta para mim e para você, e começa a trazer acusações para mim e para você acerca daquilo que você já fez, ou acerca daquilo que você tem operado na presença do seu Deus. E aí a memória vem na sua mente e fala: olha, eu lembro daquilo que você fez, e você já era diaconisa, já era diácono da casa de Deus, e você fez tal coisa, ó. Eu lembro de quando você se rendeu a Jesus Cristo, já tinha uma caminhada como servo de Deus, e você fez tal coisa. A memória, de vez em quando, as acusações, ela vem e começa a nos sacudir de um lado para o outro, e começa a nos tirar o juízo, e tenta nos tirar, além do juízo, a comunhão que nós temos com o Deus a quem nós servimos, queridos. E de vez em quando essas acusações, elas chegam para mim e para você, falando acerca daquilo que aconteceu. Mas o que aconteceu, aconteceu. Aquele que é mais antigo sabe que o que aconteceu virou manchete, queridos. E aí, aconteceu. Não dá para nós voltarmos e fazermos de novo. Não dá para nós remendar aquilo que foi quebrado. Todavia, aquilo que quebrou, quebrou, queridos.
Aquilo que nós fizemos, foi feito. Aquilo que de repente eu disse aqui no começo, que nós fizemos situações que arrastaram pessoas inocentes para dentro de situações que não eram delas, e que nós acabamos por sentenciar aquelas pessoas de uma situação que não tinha nada a ver com ela. Aconteceu, queridos. Nós fizemos, envolvemos pessoas que não tinham nada a ver com aquela situação, criamos mágoas, criamos memórias na situação e no coração de pessoas, mas aconteceu, queridos. Aconteceu de nós fazermos besteiras, de nós machucarmos pessoas e de nós deixarmos, de repente, uma porta aberta no passado acerca de uma situação que não foi resolvida. E essas memórias voltam à nossa mente vezes após vezes. E aí, se você tem de repente uma memória, uma acusação que volta à sua mente vezes após vezes, deixa eu te falar uma coisa: isso é uma porta, uma situação que de repente ficou aberta na sua vida. E aí, você não pode voltar para refazer o que já foi feito. Não existe um DeLorean que você possa entrar e viajar no tempo. Mas aquela pessoa que de repente você fez algo contra, você pode retornar e pedir desculpas, amém? Amém. E queridos, como isso é difícil, eu não estou falando que vai ser fácil, mas o ato de voltar até lá, de procurar uma situação que ficou mal resolvida e pedir desculpas, é o ato de fechar a porta, é o ato de repente de fechar um baú e encerrar aquela situação que acusa vezes após vezes a sua memória. Deixar aquilo no passado como se fosse uma sujeira para debaixo do tapete. Alguma hora essa sujeira que está debaixo do tapete vai dar rato, vai dar barata, vai dar alergia. E para que aquilo seja consertado, é necessário ir até lá novamente e fazermos o que há de ser feito. Mas de repente a situação é oposta. Que situação oposta é essa? Não é você que tem que pedir desculpa para alguém. É você liberar o perdão sobre a vida de alguém que fez um mal para você. É retirar a capa da acusação que vezes após vezes vem pela sua vida, vem te acusando a sua memória. É você liberar o perdão, é você procurar o perdão daquela pessoa para que você possa se despir dessa carapuça que de repente você tem vestido vezes após vezes. Você voltar para aquela situação, ou você liberar o perdão para alguém que fez algo contra a sua vida, é fechar a porta da legalidade da acusação sobre a sua vida. Quando você libera perdão, quando você pede esse perdão, a legalidade da acusação, ela se desfaz. Aquela capa, aquele peso, aquela armadura que tentaram colocar sobre a sua vida de acusação, ela fica para trás. Você pedir perdão para Deus nessa noite é tirar do seu coração o sentimento de rejeição que você sente da parte de Deus para a sua vida, porque é um sentimento que você sente, não é um sentimento que Deus tem para você. E você leu junto comigo que o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. O que Deus convida para mim e para você é deixar aquelas coisas que você fez num passado distante. É deixar aquilo que você realizou, deixa no passado, deixa para trás o que para trás ficou. Se você já se desculpou, se você já liberou o perdão sobre a vida das pessoas, deixa para trás aquilo que ficou. Se você já tomou uma postura, se você já fez no mundo espiritual aquilo que há de ser feito, deixa para trás aquilo que para trás ficou. Você já procurou o perdão, você já procurou ser perdoado, você já liberou o perdão e você já perdoou. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Então, queridos, retire do seu coração esse sentimento de rejeição que você sente da parte de Deus, porque esse sentimento que você sente é uma acusação para te afastar da presença de Deus e retirar do seu coração, porque enquanto você
deixa o seu coração lotado de coisas que não são referentes ao Evangelho, a terra fica sufocado e a semente do Evangelho não pode brotar. Lembra no ofertório, quando eu falei do estágio? Pensar, verbalizar e aquilo encontrar morada no seu coração? Sim ou não? Sim. Quando você chega nesse estágio de deixar o sentimento fazer morada no seu coração, existe uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso, queridos, não é diferente com a terra do seu coração. Enquanto você deixar que no seu coração fique sendo permeado um sentimento de rejeição a Cristo, que é um sentimento que você sente, não um sentimento da parte de Deus para com você, não vai existir espaço para brotar do amor de Cristo para a sua vida. Então, o convite do Espírito Santo para mim e para você nessa noite é que você rasgue o sentimento de culpa que você carrega no seu coração. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Porque quando você começar a tirar esse sentimento do seu coração, existirá espaço para que Deus comece a entrar com o Evangelho, com o amor dele, e comece a colocar o incorruptível amor dele dentro do seu coração e na sua mente, quando você colocá-la cativo a Cristo. Deus tem algo reservado para mim e para você nesse lugar, nessa noite, que é nós retirarmos daquele espaço, desse jardim que é o seu coração, o sentimento que não é referente ao sentimento que Cristo tem por você. E o que Cristo sente por você não é rejeição, é amor que Ele sente por você. Você já teve a oportunidade de tomar conta de um jardim. Quando você chega naquele jardim, ele está cheio de ervas daninhas que ficam tomando o espaço das flores que podem brotar ali. E não adianta você pegar a flor e jogar por cima daquelas ervas que ali estão, daquele mato que não serve para nada, porque as flores, elas não encontrarão espaço para germinar naquele jardim. E as flores não poderão brotar enquanto você não se curvar e começar a arrancar aquele mato que ali está brotando. E aí de repente você se pergunta nessa noite: olha, mas aonde fica esse jardim? Eu quero que você bata no seu peito com a fé que Jesus Cristo colocou no seu coração. Bate no seu peito aí, crente, e fala assim: olha, esse jardim está aqui dentro, queridos. E é necessário que você nessa noite comece a arrancar essas ervas, esse mato que fez morada no seu coração durante tanto tempo, que começou a encontrar raízes e falar que você não era digno do amor de Deus, que começou a falar que você não poderia se aproximar de Jesus Cristo, que ficou falando que Deus estava muito longe de você. Hoje é noite de você começar a arrancar esse mato que não serve para nada e começar a plantar flores que dizem que Deus está mais perto do que você imagina. É noite de você começar a plantar flores que tem um cheiro que diz que Jesus Cristo te ama como filho amado do seu coração. Eu posso ouvir um glória por conta disso. É a noite de você começar a lançar sementes no seu coração, sementes essas que dizem que você é um amado do seu Pai e que seus pecados podem ser perdoados. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso. Então, queridos, comece a arrancar as palavras de amargura do seu lábio e comece a glorificar o nome do Senhor nesse lugar, pois Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Comece a arrancar a preguiça do seu corpo e comece a erguer as suas mãos aos céus para glorificar ao Deus que você serve, porque quando você substitui a preguiça por adoração, algo começa a acontecer. Quando você substitui a amargura pelo amor, algo começa a acontecer. Quando você começa a substituir a murmuração por palavras que bendizem ao Deus que você serve, algo começa a acontecer. Quando você começa a trocar o fato de você ficar em casa remoendo as suas lamúrias e começa a vir à casa de Deus, algo começa a acontecer na sua vida. Então é momento de nós começarmos a substituir aquilo que nos faz mal pelo amor de Jesus Cristo, que é aquilo que nos faz bem. Amém? Dê uma salva de palmas a esse Deus. E queridos, esse processo de substituição, ninguém falou que seria fácil. Ninguém falou que seria simples. Ninguém falou que era fácil largar a depressão, largar aquilo que nos afronta, dar um bico naquilo e vir até a casa do nosso Deus, que é onde tem salvação para mim
e para a sua vida. Ninguém falou que seria fácil vir à igreja num domingo à noite. Ninguém falou que seria fácil ficar aí sentando a ouvir a palavra de Deus. E ninguém falou que seria fácil vir aqui na frente pregar a palavra de Deus. Mas, queridos, entenda que cada vez que nós damos um passo de fé e fazemos aquilo que não é fácil, por amor ao Deus que nós servimos, se nós damos um passo, Deus dá 3 na nossa direção. Se nós damos 5, Deus dá 15. E Deus vai trabalhando na nossa vida, porque cada vez que nós sacrificamos na presença do nosso Deus, Deus é poderoso para derramar o fogo do amor sobre a minha e sobre a sua vida. E não existe, eu digo isso mais uma vez, nada que separe você do amor de Jesus Cristo. Amém? E você que precisa de um fortalecimento da parte de Deus, para que você possa completar essa carreira na presença do seu Pai, porque eu sei e você também sabe que não é fácil. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, porque nós vamos orar e Deus há de fortalecer a minha e a sua vida, para que nós possamos caminhar na presença desse Deus, derretendo e tirando das nossas vidas todo o sofisma da nossa mente, toda a culpa, toda a acusação que existe sobre nós. Amém? Então, por favor, dê a mão para esse irmão que está do seu lado. Vamos orar uns pelos outros nessa noite, para que Deus possa nos fortalecer. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Porque Deus, o Senhor, Pai, Todo-Poderoso, trabalhou nas nossas vidas, Pai, e nos deu um entendimento, Pai, que Deus, que nós temos, Pai, sim, que nos colocarmos à sua disposição, Pai. Que nós temos, Pai, que estar diante de Ti, Pai, com o nosso coração em regozijo, Pai. Que nós temos que estar diante de Ti, crendo que o Senhor é um Deus bom, digno de todo louvor, de toda adoração, e que nos recebe de braços abertos diante de Ti, Pai. Que não existe, Pai, aquilo que nós possamos ter feito, Pai. Não existe pecado, Senhor, que esteja tão distante do Teu perdão, Pai. Não existe nada que nós possamos ter feito, Pai, que esteja distante dos Teus braços para nos alcançar e nos dar mais uma chance. Pai, não existe nada que nós possamos ter feito que venha Te surpreender e seja imperdoável, Pai. Então, Deus querido, nós nos apresentamos diante de Ti, primeiramente, Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai. Nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, pedindo da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder sobre as nossas vidas, Pai, do Teu amor que quebra todo jugo, Pai. Que o Senhor possa, Deus, derramar do Teu sangue sobre nós, Pai. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, Pai, fazer o sobrenatural, que é perdoar os nossos pecados, Deus. Não existe, Senhor, nada no natural que possa perdoar os nossos pecados, Pai. Só o Teu amor, que é sobrenatural, que faz isso por nós, e é por Ele que nós clamamos nessa noite, Pai. Cobre-nos com Teu sangue, Pai. Cura-nos, Senhor, de todo mal, Pai. E cumpre o Teu querer e Teu efetuar nas nossas vidas, Deus. Pai querido, Deus amado, eu quero orar por esse irmão que está do meu lado direito, Pai. Fortalece a fé dele, fortalece a fé dela, Pai. Derrama do Teu amor sobre a vida dele como se fosse um bálsamo de Gileade, Pai. Que traz cura, que traz libertação, que traz salvação. Pai querido, vem com a Tua presença sobre a vida dele, sobre a vida dela, cumprindo, Deus, o Teu querer e Teu efetuar, Pai. Dá-nos, Senhor, a graça da Tua salvação, Pai. Dá-nos, Senhor, a graça da Tua presença, Pai. Dá-nos, Senhor, a graça de nós sabermos que somos Teus filhos, Pai, e que nós temos um Pai de amor que cobre-nos, Pai, com a Tua graça, com um manto de amor. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, eu volto a minha oração para o irmão que está do meu outro lado. Deus querido, dá saúde a ele, dá saúde a ela, Pai, para que ele possa ver, Senhor, Tua graça, Teus prodígios, Tuas maravilhas na terra dos viventes, Pai. Que ele possa ter, Pai, noção do quão amado ele é, e que ele possa ter saúde para contemplar, Pai, o Teu querer e Teu efetuar na vida dele. Que ele possa ver o melhor dessa terra, Pai. Que ele possa viver o melhor dessa terra, que ele possa tocar no melhor dessa terra, e que ele possa ter, Deus, uma aliança contigo, Pai.
Deus querido, Pai amado, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para louvor da tua glória, Senhor. Solte a mão do seu irmão, erga as suas mãos aos céus, agradeça com as suas palavras aquilo que Deus fez e faz na sua vida. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te apresentamos as nossas vidas, Pai, e te agradecemos, Pai. Nós pedimos a tua cura sobre cada mente, sobre cada corpo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor retire de cada coração, Pai, de cada mente o sentimento de culpa, Pai. Deus querido, Pai amado, memórias elas vêm, Pai. Coisas que nós fizemos, Pai. E não tem mais, Senhor, o que nós possamos fazer acerca do passado. Então, Deus, remove do nosso coração toda a raiz de amargura, Pai. E coloca sobre as nossas vidas, Pai, um sentimento de esperança alicerçado em Jesus Cristo, de que nós teremos dias melhores, de que nós teremos, Senhor, a esperança da salvação dos nossos corações, e que Jesus Cristo é conosco dia após dia, Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração, em nome de Jesus.